Olá pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa videoaula sobre equações do segundo grau, né? Agora vamos ver aí na página 103. A gente vai ver agora a resolução de equações do segundo grau que são da forma incompletas, certo? Ao resolver uma equação do segundo grau, obtemos suas raízes ou soluções, né, que são no caso a resposta da equação do segundo grau, isto é, os valores que, substituídos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Por exemplo, substituindo x igual a 3 e x igual a 4 na equação x elevado a 2 menos 2x menos 3 igual a 0, o que é que a gente tem aí? Para x igual a 3, eu tenho uma equação aí, né? Aí substituindo esses valores, onde tem o x eu coloco o 3, vai ficar o quê? 3 elevado a 2 menos 2 vezes o 3 no caso, né? Menos 3 igual a 0. Aí resolvendo aí, 3 elevado a 2 é 9. Aí multiplicando aqui vai dar 6. Aí menos 3, né? Aí agora subtraindo esses valores, né? 9 menos 6 menos 3. Eu acho aqui que deu 0, né? Ou seja, 0 igual a 0 significa o quê? Que esse x igual a 3 é solução para essa minha equação do segundo grau, certo? Vamos agora testar esse valor, x igual a 4. Vamos ver se vai dar certo também. Substituindo esse valor aí, a gente tem o quê? 4 elevado a 2, menos 2 vezes 4, menos 3 igual a 0, né? Aí 4 elevado a 2 vai dar 16. 2 vezes 4 vai dar 8, né? Aí menos 3 igual a 0. Aí resolvendo isso daí, 16 menos 8 menos 3, a gente vê que vai dar 5. Né? Só que aqui eu tenho uma coisa incorreta, né? Que eu achei aqui que 5 é igual a 0. Ou seja, que é falso. Então, o que é que isso significa? Que o x igual a 4, ele não é solução para essa minha equação do segundo grau. O x igual a 3 serve, só que o x igual a 4 não serve. Certo? Mas, como é que a gente vai determinar as raízes da equação do segundo grau? Sem a gente precisar ficar testando os valores, né? Porque a gente sabe que tem infinitos valores para x. Como é que a gente vai saber quais são os valores que dão certo e os valores que não dão certo nessa equação do segundo grau? Primeiro, a gente vai estudar como é que a gente resolve as soluções no caso das equações do segundo grau da forma incompleta. Certo? Na aula de hoje é somente as equações incompletas, que são aquelas que a gente viu na aula passada, que elas podem ser desses três tipos, né? Ax elevado a 2 mais c igual a 0, que nesse caso aqui é porque o b é igual a 0, né? Por isso que não aparece o termo central, o termo do meio. Ou então, aquele caso lá do ax elevado a 2 mais bx igual a 0, ou seja, o valor do c é igual a 0 nesse caso, né, dessa equação incompleta. E também tem um terceiro caso de equação incompleta, que eu tenho aqui, ax elevado a 2 mais o bx mais o c, não era isso? Só que nesse caso o b e o c é igual a 0, por isso que não aparecem aqui. Né? Se vocês não lembrarem, dê uma olhada na última aula que a gente viu. Aí vocês vão ver esses três casos de equações incompletas. A primeira que a gente vai resolver é esse tipo de equação incompleta, em que eu tenho aqui o ax elevado a 2 mais c igual a 0, ou seja, quando o b é igual a 0. Na equação do segundo grau, pessoal, sempre eu vou ter duas respostas, duas soluções ou duas raízes, certo? Ou elas podem vir diferentes, ou elas podem vir iguais, não importa, mas sempre eu vou ter duas soluções para a minha equação do segundo grau. Agora, voltando aqui nesse exemplo, eu tenho aqui, x elevado a 2 menos 16 é igual a 0, né? Ou seja, um caso de uma equação de segundo grau desse tipo, em que o termo do meio, que no caso é o b, ele não aparece, né? Porque é aquele termo que está multiplicado pelo x. Vocês observarem, quem são os coeficientes dessa minha equação incompleta do segundo grau? O a vale 1, o b vale 0, por isso que ela é incompleta, e o c vale o menos 16, uma coisa desse tipo aqui.
Então, toda vez que aparecer uma equação desse tipo, como é que eu vou resolver para achar as raízes dessa minha equação? É bem simples. Ó. O 16 eu passo lá para o outro lado, né, da igualdade. Aí agora é o seguinte, ó. Quando eu for passar esse 2 da potência lá para o outro lado, ele vai vir na forma de raiz quadrada, certo? Ou seja, o x elevado a 2 ele passou a ser só o x. Aí quer dizer que no outro termo lá, no outro lado, ele vai vir na forma de raiz quadrada. Só que eu vou ter que colocar agora o mais ou menos antes da minha raiz, tá certo? Porque eu vou ter que achar uma resposta positiva e outra resposta negativa. Então, quanto é que vale a raiz quadrada de 16? A gente sabe que é 4, né? Então, as minhas duas soluções dessa minha equação do segundo grau vai ser o quê? Que no caso a gente chama de x' para a primeira resposta e x duas linhas para a segunda resposta. Tá certo? Então, no caso, a primeira resposta, o x' vai ser x igual a mais a raiz quadrada de 16 é 4. Né? Então, vai ser a resposta positiva. X' vai ser igual a 4. E a minha outra resposta vai ser o quê? O x duas linhas. Vai ser igual ao valor do menos, a raiz quadrada de 16. Então, é menos 4. Então, tá aí, as minhas duas respostas, as minhas duas soluções, as minhas duas raízes, no caso, dessa equação do segundo grau. Certo? Se você tiver na dúvida se sua conta está certa ou está errada, você simplesmente substitui os valores. Pega esse 4 e substitui no lugar do x. Aí quando você resolver, você vai ver que o valor vai ser igual a zero. Mesma coisa se você pegar esse valor do menos 4 e substituir no lugar do x. Quando você resolver, esse valor aqui vai ficar positivo, né? Porque qualquer número, por mais que seja positivo ou negativo, elevado ao número 2 ou então a qualquer número par, sempre aqui vai ser positivo, né? Então aqui vai ficar 16 menos 16, que é igual a zero. Vamos ver outro exemplo da equação do segundo grau desse tipo. Eu tenho aqui, 2x elevado a 2 menos 30 igual a zero. Ou seja, o valor do A é o 2, o valor do B não aparece aqui, né? Porque no caso o B é o valor zero, e o valor do C é o menos 30. Então, é a mesma coisa, vou usar o mesmo artifício que eu acabei de fazer aqui. Então, vamos lá, eu passo o 30 para o outro lado. Agora, eu vou dividir, né, o 30 sobre 2. Aí, no caso, x elevado a 2 é igual a 15. Aí, agora, como é que eu vou fazer para achar as duas raízes? Eu vou tirar agora, mais ou menos, a raiz quadrada de 15. Então, eu vou ter a resposta positiva e vou ter a resposta negativa. Então, vamos lá. O x' vai ser o mais raiz de 15 e o x duas linhas vai ser o menos raiz de 15. Então, qualquer uma dessas respostas é raiz para essa minha equação do segundo grau. Porque quando eu substituir qualquer um desses valores, aqui no lugar do x, esse resultado aqui vai ser igual a zero. Como aqui não deu uma raiz quadrada exata, eu deixo ele na forma de raiz mesmo. Tá certo? Pronto, a gente viu o primeiro caso de equação incompleta. Vamos ver agora. Antes é o seguinte. Se uma equação do segundo grau do tipo ax elevado a 2 mais c é igual a zero, significa o quê? Que tem raízes reais, então elas vão ser números opostos. Certo? Toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau desse tipo, as duas raízes que eu achar vão ser opostas, né? Uma vai vir positiva, outra vai vir negativa, como eu acabei de dizer. Certo? Então até aí tudo bem. Agora sim, antes disso, vamos ver só o seguinte. Eu coloquei bem aqui que tem raízes reais. Se ela tiver raízes reais, então elas são número oposto. Porque às vezes elas não vão ser raízes reais. Por exemplo, se vir uma coisa desse tipo, x elevado a 2 mais 9 é igual a zero. Ou seja, uma equação do segundo grau desse tipo aqui, não é? Só que quando eu for resolver essa equação do segundo grau, o que é que eu vou ter aí? Eu vou tirar a raiz daí, vai ficar o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Não é isso? Só que a gente já sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, não é isso? Então quer dizer que esse valor de x,
ele não faz parte dos números reais. Então tá aí, ó. Então vai ter casos em que não vai aparecer raiz real como solução de uma equação desse tipo. Certo? Então, mais uma vez, ó, se uma equação do segundo grau do tipo ax elevado a 2 mais c igual a 0 tem raízes reais, então elas vão ser números opostos, somente se tiver números reais como solução. Agora sim, ó, vamos ver o segundo tipo de resolução de equação do segundo grau agora, quando eu tiver assim, ó, ax elevado a 2 mais bx igual a 0, ou seja, o valor do c é igual a 0. Não é isso? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, x elevado a 2 mais 5x igual a 0. Então, o que é que eu tenho aí de coeficiente? O a vale 1, o b vale 5 e o c é o 0, né? Por isso que ela é incompleta. Então, quando eu tiver uma equação desse tipo, como é que eu vou resolver? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que x elevado a 2 é a mesma coisa que x vezes x, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, x vezes x mais 5x igual a 0. Não é isso? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar um x daqui e retirar um x daqui, para colocar ele em evidência. Certo? Eu coloquei cada x daqui, ó, eu coloquei ele fora do parêntese. Certo? Por que que eu vou fazer isso? Vocês vão já ver por que que eu fiz isso. Então, ó, é como se essa equação, ó, fosse a mesma coisa que essa, só que esse x está em evidência. Certo? Porque se vocês perceberem, ó, x vezes x, ele vai dar justamente x vezes x aqui, ó. E x vezes 5 vai dar esse 5x daqui, ó. Ou seja, essa coisa é a mesma coisa que essa, só que eu coloquei na forma de evidência. Mas por que que eu vou fazer isso? É o seguinte, vamos lembrar antes desse seguinte fato. Ó. Se eu tenho um número a multiplicado pelo número b, em que essa igualdade é igual a 0, quando é que vai acontecer isso? É porque ou esse número a é igual a 0, não é isso? Ou esse número b é igual a 0. Para essa multiplicação dá 0, não é isso? Por quê? Porque a gente sabe que 0 vezes qualquer número não é igual a 0. Então quer dizer que ou o a ou o b obrigatoriamente é igual a 0. Ou então os dois mesmo, né? Eu posso também ter 0 vezes 0 que é igual a 0. Né? Então tenho aí, ó, ou esse valor do a é 0, ou esse valor do b é 0, para essa multiplicação dar 0. Certo? Então agora vamos voltar para cá, ó, e vamos olhar para cá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que x multiplicado por esse termo x mais 5 é igual a 0, não é isso? Então, o que é que significa? Olhando para esse fato aqui, ó, é porque esse valor do x ele vai ser 0. Então, aqui já no caso é a primeira resposta, ó, vocês vão ver. Ou esse valorzinho aqui vai ser igual a 0, certo? Ou esse é igual a 0, ou esse termo aqui é igual a 0. Para essa multiplicação aqui dá 0. Então, o x' vai ser igual a 0, ou o x mais 5 vai ser igual a 0. Então, resolvendo aqui, ó, eu vou achar que o meu x duas linhas vai ser igual a menos 5. Porque passando 5 para lá fica menos 5. Então, nesse caso, eu tenho a minha solução. As minhas duas raízes. Ó, que o x' vai ser igual a 0 e que o x duas linhas vai ser igual a menos 5. Aí é a mesma coisa que eu disse. Se você tiver com dúvida, se você errou ou acertou, vá lá e substitua esses dois valores que você achou. Substitua o 0 aqui, aí você vai ver que essa igualdade vai dar 0. E quando você substituir o menos 5 aqui e aqui, você vai ver que essa igualdade também vai dar 0. Certo? Vamos ver outro exemplo. Já passamos o segundo grau desse tipo, da forma completa. O A vale 4, o B vale menos 14, não é isso? Então vamos fazer esse mesmo esquema aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Ó. Eu vou colocar o x em evidência, né, porque o x está se repetindo tanto nesse termo como nesse segundo termo. Não é isso? Aí eu retirei um x de cada e coloquei ele para fora. E abri o parêntese. Aí aqui restou só o quê? O 4x, né? Porque um desses x foi para o lado esquerdo. Mesma coisa que esse. Quando eu retirei o x daqui, sobrou só o 14. Aí agora, vamos usar esse mesmo esquema aqui. Ó.
Se eu estou dizendo que x multiplicado por 4x menos 14 é igual a zero, é porque significa o quê? É porque esse valor do x é igual a zero, ou então esse valor desse termo aqui é igual a zero. Não é isso? Então aqui eu já tenho o meu x', ó, x' igual a zero. Agora vamos achar o valor do x duas linhas, que é a minha segunda raiz. Então passando 14 para cá, fica 4x igual a 14. Então x vai ser igual a 14 sobre 4, né? Aí simplificando aí, né, dividindo por 2, eu acho que o meu x duas linhas é igual a 7 sobre 2. Então tá aí as minhas duas raízes, ó. Que o x igual a 0, x' igual a 0, e o x duas linhas é igual a 7 sobre 2. E o que é que a gente pode perceber quando eu tiver uma equação de segundo grau desse tipo, incompleta? Uma equação de segundo grau do tipo ax elevado a 2 mais bx igual a 0 tem duas raízes reais, das quais uma é igual a 0. Certo? Então, toda vez que acontecer uma equação desse tipo do segundo grau, sempre um dos x vai ser igual a 0. Tá certo? Agora vamos para o terceiro caso, o terceiro e último caso da equação incompleta, que teoricamente é mais fácil, né? Que quando é aquele caso que é o b é igual a 0 e o c é igual a 0, né? Só o valor do a que é diferente de 0. Por exemplo, se eu tenho aí, ó, 6x elevado a 2 igual a 0, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse valor do x. Então, o que é que a gente faz? Eu passo o 6 aqui para o denominador, aí fica 0 dividido para 6, que é igual a 0. Então, tenho aí x elevado a 2 igual a 0. Só que agora, quando eu tirar a raiz quadrada do zero e colocar aquele esquema lá do mais ou menos, a gente sabe que a raiz quadrada de 0 é 0. Né? Então, as respostas do x' e x duas linhas vão ser o quê? Mais 0 e menos 0. Né? Só que não faz sentido eu falar mais 0 ou menos 0, porque 0 é um número neutro. Então, eu posso simplesmente dizer que o resultado é 0. Então, tanto o x' como o x duas linhas vão ser igual a 0. Certo? Então tá aí, é bem fácil esse caso. Outro exemplo, eu tenho aqui, ó, menos x elevado a 2 igual a 0, em que o a vale menos 1, não é? O b vale 0 e o c vale 0. Então é a mesma coisa. Ó. Vou passar esse menos 1 aqui para o denominador, aí 0 dividido por menos 1 é 0, não é isso? Aí vai ficar a mesma coisa. Ó. Mais ou menos raiz quadrada de 0. Aí, no caso, eu tenho que o x' é igual a x duas linhas, que é igual a 0. Aí, uma equação de segundo grau do tipo ax elevado a 2 igual a 0 possui duas raízes reais iguais a 0. Então é bem fácil. Se eu tiver uma equação desse tipo, sempre a solução, sempre as minhas raízes vão ser iguais a 0. Então é isso, pessoal.